Quem aí às vezes acorda cansado, ou depois do almoço bate aquele sono, aquela preguiça, ou o principal de tudo, depois daquele churrasco do final de semana. Sabia que você está acabando com a energia do seu corpo se você continuar fazendo isso? Eu vou te explicar como faz para você gerar mais energia através de algo muito simples, através de algo que o nosso próprio corpo disponibiliza, que são energias gratuitas. Você não precisa ficar consumindo doces, consumindo café, para que você tenha a sua energia intensa e acorde até mesmo mais disposto no dia seguinte. Mas você faz várias coisas erradas ao longo do dia e isso faz com que você não tenha energia. E eu vou te explicar quais são elas. O nosso corpinho existe algo chamado de mitocôndrias. Elas são consideradas as usinas de energia do nosso corpo. Começando a entender por aí, eu vou explicar quais são as funcionalidades dela e como elas vão ajudar você a sair dessa preguiça e ter mais disposição no dia a dia. Ela tem funções muito específicas e muito importantes para o seu corpo, como a respiração celular e também o metabolismo energético, até mesmo a quebra de gordura do seu corpo. Ela vai determinar se você vai queimar gorduras ou se você vai reter essas gorduras. Mas como tudo isso funciona e como isso vai beneficiar você? Essas mitocôndrias, elas são responsáveis por gerar essa energia em todas as células do nosso corpo. Quando ali você está cansado, o que normalmente você faz? Você vai lá, come um doce, você tem um pico de glicose, de insulina, te dá uma energia rápida, porém depois dá aquele sono, aquela fome novamente. E o que você faz? Ou come novamente um docinho, ou um chocolate, ou até mesmo se esbalda de tomar café. Quem nunca antes de chegar num treino, numa academia, está se sentindo cansado, vai lá e faz o quê? Toma um pré-treino. Nada mais, nada menos, com o passar do tempo você vai intoxicando a sua mitocôndria. Ela absorve tudo isso e tenta fazer com que isso gere energia. Só que vai passando o tempo, você não vai mudando seus hábitos e cada vez mais a sua mitocôndria vai ficando estressadinha, assim como você. E a mitocôndria ficando estressada vai começar a ficar mais envelhecida. E a mitocôndria mais envelhecida ela começa a gerar menos energia, ela fica totalmente sobrecarregada. E ela ficando cada vez mais sobrecarregada, você fica também cada vez mais cansado, pois afinal de contas você carga energia nessa mitocôndria, mas ela não consegue utilizar tudo isso. E o que ela faz? Ela acaba colocando essa energia de sobra como gordura. Só que ela começa a trabalhar em excesso e ela começa a envelhecer mais rápido. Isso tudo vai gerar envelhecimento para você, para suas articulações, para a sua pele. Você vai começar a ter mais rugas porque você a todo momento você ocasiona picos de glicose e picos de insulina. Isso é totalmente prejudicial para o seu organismo quando você começa a fazer isso excessivamente e a cada momento do dia. Mas como você faz para solucionar e resolver tudo isso, fazer com que o seu corpo produza energia ao invés dele armazenar? Seu corpo se transforma realmente em uma usina de energia e não apenas para armazenar ela. Imagine que você come um docinho e essa energia, você não gasta ela nos próximos minutos, essa energia ela vai ser convertida e armazenada em forma de gordura corporal. Estamos começando a ligar os pontos. Quando você come excessivamente e tem um pico de insulina, você armazena energia, por isso você fica cansado. Quando você achata esse pico de insulina, esse pico de glicose, o seu corpo precisa de energia para você sobreviver, para os seus órgãos funcionarem, para você ter energia suficiente para o restante do seu dia. Então imagine que você acumulou tudo isso de gordura e agora a sua curva glicêmica, a sua curva de insulina está baixa. Seu corpo precisa tirar energia de algum lugar. Então as gorduras são uma grande fonte de energia. Afinal de contas, cada molécula de gordura fornece 9 calorias. Então você tem bastante calorias no seu corpo para serem queimadas. Quando você reduz esse pico de insulina, de glicose, seu corpo começa a utilizar a gordura como fonte de energia. Ele começa a ficar mais ativo, ele começa a utilizar essa energia e ele gera energia a partir disso. Por isso que você fica mais disposto. Mas afinal de contas, como utilizar isso em seu benefício próprio, que é algo que temos dentro de nós, mas grande parte das pessoas não sabe utilizar essa estratégia fisiológica ao seu favor. Vamos falar agora como aumentar a sua energia e depois ao final vou falar se você continuar tendo péssimos hábitos, o que pode acontecer com o seu corpo. Vamos pensar assim, quem nunca fez ou ainda faz esse tipo de hábito? Acorda pela manhã, come um pão com doce, pão com margarina, ou até mesmo come um pão com suco de laranja.
Tudo que é farinha branca, tudo que é açúcar ou frutose, que é o açúcar da fruta, isso vai ocasionar um pico de glicose e um pico de insulina depois no seu corpo. E lembra que eu expliquei anteriormente? Tudo que ocasiona um pico, se você não utiliza aquela energia de forma rápida, essa energia ela vai ser acumulada como gordura. E seu corpo estará ali ocupado em acumular energia, por isso que você fica cansado às vezes depois de uma refeição. E ali entre o café da manhã e o almoço, às vezes você chupa uma balinha, come algo também doce ali, ou come um pãozinho, ou come apenas uma fruta. Isso vai dar um novo disparo de glicose. E se você não utilizar essa energia novamente, ela é acumulada. Na hora do almoço, você vai e come massa, come mais um docinho. Logo depois, ali no meio da tarde, pega, come um bolinho, come um docinho novamente, porque está se sentindo cansado. Vai e toma um café para dar energia e realmente dá uma energia a curto prazo e logo depois você, no início da noite, já está cansado novamente e às vezes é o período que você iria para academia, mas não vai porque está cansado. Chega em casa e pensa, vou comer uma massa, vou comer algo que me dê energia, vou comer um docinho e daí o que você faz? Dá um novo pico de glicose, um novo pico de insulina, vai dormir, essa energia não vai ser gasta e o que acontece? No outro dia você já acorda cansado e isso se torna um ciclo vicioso. Você fica cansado todos os dias da semana e nunca está disposto. Se identificou com tudo isso? Então como que você faz para mudar esse hábito e mudar essa rotina? Acordar mais disposto e mais descansado. Quem já foi aí nutricionista ou segue algum nas redes sociais, por acaso já escutou falar bem assim? Você precisa consumir os carboidratos junto com proteínas. Quem também nunca escutou, você precisa consumir saladas, fibras antes do almoço. Primeiro a salada, depois o almoço. Isso mesmo, tudo isso vai fazer uma baita diferença no seu corpo. Se antes de cada refeição você colocar fibras e você colocar também junto com carboidrato, proteínas e gorduras, isso vai diminuir seu pico de glicose e consequentemente o seu pico de insulina. Se você fizer isso em cada refeição e até mesmo antes do almoço ou antes do jantar, colocar ali salada, tudo isso vai diminuir esse pico de glicose, esse pico de insulina e vai deixar você menos cansado, mais disposto depois de um almoço, depois de um jantar. E você também evitando doces em momentos isolados, balas, chicletes, isso vai reduzir esses pequenos picos de glicose e de insulina e vai proporcionar com que você tenha mais energia durante o dia. Você fazendo isso diariamente, você vai começar a reparar que no dia seguinte você já vai acordar mais disposto e vai passar um dia muito melhor. Vai treinar melhor, vai se exercitar melhor. E tudo isso estará fazendo muito bem as suas mitocôndrias. Lembra delas que falamos no começo? Então tudo isso vai colocar suas mitocôndrias para trabalhar de forma mais saudável. Imagine que as mitocôndrias é o motor do seu carro e o motor do seu carro aceita apenas gasolina, que é um bom combustível. Mas com o passar do tempo você começa a colocar álcool, você começa a misturar álcool na gasolina, você começa a colocar água junto com a gasolina, vai passando o tempo, esse seu motor vai pifar. E se você continuar fazendo isso com as suas mitocôndrias, vai passar o tempo, elas também vão pifar. Aí vai começar a aparecer alergias no seu corpo, você vai começar a ficar mais cansado, vai ter uma produção muito maior de radicais livres. O que seriam os radicais livres? Seriam lixos que o seu corpo ali vai acumulando e ele não consegue eliminar porque as mitocôndrias já estão sobrecarregadas. E esse lixo começa a envelhecer você, começa a ocasionar doenças e até mesmo problemas de saúde, como diabetes, como alergias de pele, como doenças autoimunes e pode evoluir até doenças mais sérias e muito mais graves. Reparou só que se você cuidar das suas mitocôndrias, você vai ter mais energia para fazer as suas atividades do dia a dia, para o seu trabalho, ou até mesmo vai acordar mais disposto. Lembrando também que o exercício auxilia muito a produção de energias pelas mitocôndrias. Elas apenas não vão queimar gordura corporal, mas vão deixar você uma pessoa mais saudável e uma longevidade maior e de qualidade de vida. Se você gostou e achou interessante esse vídeo, se inscreva, deixe seu curtir. Valeu e até o nosso próximo vídeo.